Despertar espiritual. Como assim? Muitas pessoas se perguntam se a fase que elas estão passando, se as coisas que estão acontecendo na vida dela são sinais de um possível despertar espiritual ou de estar caminhando para isso. Eu já fiz aqui um outro vídeo sobre alguns sinais de pessoas que estão, entre aspas, no pré-despertar. Vou deixar aqui linkado também. E nesse vídeo eu vou falar sobre o despertar em si. Um pouco da minha experiência, de coisas que eu pesquisei do despertar de outras pessoas e do que exatamente do que a gente está falando quando a gente fala sobre despertar espiritual. Meu nome é Joel Corrêa Júnior, seja bem-vindo no Movimento Pervenire. Se você ainda não é inscrito, gostar do vídeo, assista até o final, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Eu posto 2 vezes na semana. Despertar espiritual é algo mais ligado a ampliar a sua visão de mundo e entender que a nossa jornada terrena é só uma breve fatia para ser experienciada e evoluída, mas que por trás disso nós somos parte de um todo, de uma única energia, de uma única conexão, por meio de uma dimensão espiritual. Esse é um conceito que eu gosto de passar que é livre de religiosidade ou de preceitos e dogmas. É algo muito mais amplo e que se encaixa em praticamente todos os cenários de um despertar espiritual. Despertar é essa questão mesmo de você passar a ver aquilo de uma outra forma, de você estar talvez não consciente daquilo e passar a ter um estalo, a enxergar aquilo com mais clareza. Então, enxergar esse contexto espiritual com mais clareza. E alguns sinais dessa fase de despertar é muito ligado à desconexão material, quando muitas coisas no sentido material passam a não fazer tanto sentido quanto faziam antes. Então, talvez antes você pensava em conquistas materiais e aquilo tinha um, um tamanho, uma imensidão, um significado tão grande para você. Quando você está nessa fase de um despertar, como você entende que a vida terrena é só um episódio e que a acumulatividade desses bens materiais não refletem de fato no seu crescimento enquanto ser, e sim como ter, você fica um pouco desconectado a isso. E claro, como eu já disse em vários outros vídeos aqui, eu não estou pregando que você não deve adquirir bens materiais ou que você não deve crescer financeiramente. Pelo contrário, eu acho que você tem sim que crescer, porque nós vivemos num mundo que o financeiro conta para você ter experiências em muitas questões, para você ter conforto, oferecer isso à sua família e viver a vida que você merece, que não é uma vida de miséria. Então, sim, é muito importante. Mas essa desconexão acontece por causa do propósito. A maior parte das conquistas materiais que nós temos, quando não temos essa visão ampliada, normalmente são conquistas despropositais, mais vinculadas a desejos impostos pela sociedade do que a propósito nosso. Vou deixar também um outro vídeo aqui que fala um pouquinho sobre o conceito de ser e ter. Um outro ponto que ocorre quando você está nesse momento de despertar espiritual é um novo sentido, uma nova visão para os relacionamentos. Você começa a entender um pouco mais o significado dos relacionamentos, qual que é o funcionamento e se aquele relacionamento de fato agrega para você ou não. Muitas vezes você está num relacionamento, seja ele um relacionamento matrimonial, um relacionamento de amizade, profissional, enfim, qualquer um desses, e você começa a enxergar que aquilo não está lhe fazendo bem, não está lhe agregando. E se não houver uma forma de moldar isso para que essa situação se reverta, você começa a se afastar porque entende que aquilo vai lhe fazer mal a médio ou a longo prazo. Essa visão dos relacionamentos, você começa a prezar também quem você chamar e ter como amigo de fato e quem é simplesmente um conhecido, alguém que talvez você tenha um determinado sentimento, mas você enxerga que no dia a dia pode ser tóxico para você. Dentro também dessa questão de visão e de enxergar os relacionamentos, tem muito uma questão de enxergar a intenção por trás do que as pessoas lhe trazem. É uma coisa bem interessante porque as pessoas começam a ver muitos sinais
e começam a ser mais intuitivas. Começam a, nossa, mas eu olhei porque essa pessoa me trouxe estranho, que me deu um sentimento ruim, como se ela tivesse não querendo bem, ou tendo algum sinal de inveja, ou falando com um certo sarcasmo camuflado. Não parece que ela quer realmente, deseja o meu bem nesse aspecto. Essa amplificação também desse sentido da intenção nas palavras, no comportamento das pessoas, normalmente vem junto com esse despertar espiritual, porque você aflora os seus outros sentidos que normalmente numa rotina muito viciada e física dentro dessa sociedade, você não enxerga. Então isso fica um pouco mais camuflado. Um ponto também que é crucial e que vem com muita força é, se você não enxergou um propósito de vida muito claro até então, dentro dessa fase de despertar espiritual, você fica com uma avidez muito grande em busca de propósito, em se ter propósito, em enxergar o propósito de vida. E novamente eu falo aqui, quando eu estou comentando de propósito de vida, eu não estou falando que você tem que escrever em pedra algo dentro dessa fase que não se modificará. Normalmente o propósito ele é construído aos poucos. Você faz uma base inicial e conforme as suas experiências de vida, isso vai se modificando um pouco. Dificilmente se destoa totalmente do que você enxergou lá no início, desde que você tenha feito essa avaliação, essa reflexão para enxergar esse propósito de uma forma correta. Eu tenho um outro vídeo aqui também que fala um pouquinho sobre algumas formas de enxergar isso. Eu cito também o Ikigai, se você quiser pesquisar a respeito, é bem interessante, que é uma forma de você enxergar bem claramente o que pode convergir nessa questão propósito para você. Essa questão também de se sentir deslocado é algo que costuma acontecer nessa fase de despertar espiritual. Por quê? Como você passou a sair do padrão que você estava anteriormente, o seu ambiente que você ainda está inserido possivelmente ainda permanece com o padrão antigo. Então você fica desnivelado a frequência. Você começa a buscar assuntos mais ligados à espiritualidade, mais ligados a propósito, e possivelmente o seu ambiente ainda continua na rotina normal, mais material, mais a rotina do consumismo, do materialismo, que é a rotina normal do dia a dia, na maior parte dos casos, das pessoas e dos ambientes. E a frequência do ambiente acaba incomodando um pouco, fica incompatível. Então isso te deixa em um estado mais deslocado. Isso é completamente normal. Você vai conseguir se ajustar e possivelmente você vai procurar ambientes que têm uma frequência mais compatível à sua. E isso se encaixa no último ponto que eu quero trazer aqui, que é relacionado à renovação, à evolução, à abertura a crenças que talvez você tinha muito engessado. Então, no sentido de, às vezes você olhava com um único prisma para um determinado tema, e com esse despertar você começa a ampliar um pouquinho mais, ter outras visões para aquele mesmo posicionamento. Por isso que eu bato tanto aqui, falei no começo e bato tanto em outros vídeos também, que dificilmente uma pessoa consegue evoluir nesse sentido espiritual se ela for uma pessoa muito fechada a um dogma religioso. E aqui é totalmente sem preconceito, pessoal. Eu acho que a religião pode ajudar muito em um direcionamento para as pessoas. Mas se a pessoa ela fica muito viciada ou fechada àquilo, pode ser prejudicial. No sentido de você não se dar a oportunidade de aprofundar em um determinado conhecimento e tirar as suas próprias conclusões e a experimentar os resultados de aplicar isso. Se você está muito fechado, é a velha história de se você é um jarro que se acha já completo de água, não dá para colocar mais água dentro, né? Você já está completo. Então, se você é uma pessoa totalmente fechada, que acha que só o seu conhecimento é o correto, nada mais vai entrar e não existirá uma evolução nesse aspecto. Fechando aqui então o tema, pessoal, o despertar espiritual tem-se esses sinais como padrão. A minha experiência não fugiu disso. Eu passei por muitos ou todos esses sinais que eu comentei com vocês e aos poucos fui conseguindo me adaptar, evoluir muito nessa fase. E é uma fase que eu costumo dizer que é contínua. Você tem o despertar,
mas você consegue dia a dia ir trazendo novas coisas que ampliam ainda mais sua visão de mundo. Então acaba sendo um constante despertar para outros detalhes dentro desse contexto. Espero ter agregado na sua semana. Desejo muita luz. Mais uma vez, torne-se inabalável. Até mais, pessoal.